Vocês lembram qual a parte que eu parei na aula passada? Eu acho que eu parei em ações, né? A gente estava falando sobre ações. Aí eu falei sobre a parte da empresa, né? Falei sobre o índice Bovespa, né? Falei a diferença quando o índice Bovespa, quando a Selic está baixa, o índice Bovespa ele tende a subir, né? O que está acontecendo hoje, né? A Selic ela está baixíssima, então tende as pessoas, né, investirem mais na renda variável, né? Esse é o melhor momento para você investir na bolsa de valores, né? Quando a Selic está abaixo, né? Então, quem quiser se aventurar, né? Este é o momento. Então, aí nós temos a evolução histórica, né? Eu falei sobre isso. Aí a gente vê que a renda fixa, ela rende um pouquinho, mas ela sempre rende positivo, ela sempre vai render, né? E o índice Bovespa pode ser que dê prejuízo, né? Então, existe o prejuízo. Então, ter cuidado, né? A renda fixa sempre vai render, mesmo que for pouco, mas vai render. E a renda variável, né? Os investimentos em ações. Pode ser que você tenha um lucro acima da renda fixa, mas pode ser que você tenha prejuízo também. Então, vai ter momentos que você vai ter lucros muito altos, mas também pode ser que você tenha prejuízo. Aí, eu vou só repetir aqui essa parte. Consegui para ficar a tela toda. Ótimo. Pronto. Então, como é que a gente escolhe uma ação, né? O pressuposto tem duas análises. Você vai ter uma análise fundamentalística e uma análise técnica. Qual é a análise? Quais são os requisitos, características que você deve considerar nessa análise fundamentalista? A primeira é o pressuposto do valor da empresa, né? Então, você analisar o valor daquela empresa perante ao mercado. Então, sempre você buscar empresas que sejam de setores perenes. Eu falei sobre isso na aula passada. O que são setores perenes? São setores em que você sempre vai existir demanda por empresas nesses setores. Ou seja, aí eu citei, né, o setor bancário. Então, sempre vai existir bancos, né, demanda por bancos. Setor de energia, empresas ligadas à energia, principalmente novas energias, né, e novas de energias. Setor de tecnologia, empresas ligadas à tecnologia. Então, esses são os principais setores perenes, né? Empresas ligadas a esses setores. E aí vocês podem se perguntar, a Petrobras está entre um setor perene? Não está, né? A Petrobras é uma empresa que vende um commodity, que é um petróleo. Então, as commodities, elas variam muito, né? Então, a Petrobras, a Vale, né, que são empresas que vendem matéria-prima, né, commodities, elas oscilam muito no mercado. Então, elas têm grandes altas, mas elas também têm grandes baixas. Então, meio que não compensa você investir tanto nessas empresas. Então, procurar empresas de setores perenes, né? Empresas do ramo bancário, de energia, né? Empresas que estão rendendo muito ultimamente é o Itaú e a Taesa, que é uma empresa do setor elétrico. São empresas que elas estão rendendo bem e elas geram, né? Elas pagam bons dividendos.
Sempre pensar, quando você for comprar uma ação, analisar essa compra a uma análise de médio a longo prazo. Ou seja, sempre você pensar que você está comprando uma ação para longo prazo. Ou seja, sempre é você pensar a compra de ações como um investimento de longo prazo. O que acontece? O mercado ele oscila muito. Então, pode ser que num dia sua ação esteja lá embaixo e no outro dia ele esteja em alta. Aí o que acontece? Boa parte dos investidores pensa o seguinte, fica olhando cotação de dólar, né? Aí quer operar em day trade, né? Que é a compra e venda de ações no mesmo dia. Aí você pensa o seguinte, a ação está caindo. Aí vou me desfazer daquela ação porque está caindo. Aí você foi burro, né? Aí o que acontece? Vamos dizer que você comprou a sua ação como estava aqui, num preço alto, aí você vendeu aqui, quando ela caiu de preço. Ou seja, você teve prejuízo, né, nessa operação. Sempre o bom é você comprar as ações quando ela está baixa e comprar elas quando está alta. Se você comprar e vender sempre ao curto prazo, você raramente vai ter lucro, né? Então, o ideal é sempre você comprar ações de empresas boas, né? Empresas ligadas ao setor perene, a setores perenes, e você deixar essas ações a longo prazo. Porque a longo prazo, à medida que vão passando os anos, essas empresas elas vão gerando lucro, né? E vão repassando esses lucros para vocês, né? Através de dividendos. Então, sempre buscar responder a seguinte pergunta: qual o valor potencial, né, justo de determinada empresa? Se esse valor ele for menor, né, do que aliás, se o valor de mercado, aquele valor que você está comprando, for menor do que o potencial, você deve comprar, né? Então, se aquela empresa ela tem um grande potencial de crescer, tem um determinado potencial de crescer, então você compra. Já se você vê que aquela é uma empresa que não tem potencial mais de crescimento, então você não deve comprar. E outras variáveis. Você também deve observar muito como é que está a questão da economia, né, em si. Como é que está a economia dos países que estão ligados àquela empresa. Ou seja, o Brasil, como é que está a situação do dólar? O dólar hoje está alto, está baixo? Como é que está a inflação? Os juros? Né? Principalmente se for uma empresa pública, né? Como é que está a dívida daquele governo? Né? Então, tudo isso tem que ser considerado. O setor que a empresa está inserida no mercado, as vantagens e desvantagens da empresa em questão, né? Se essa empresa apresenta relatórios frequentes, né, de lucros, né? Então, tem que ver tudo isso. E uma análise técnica, né? Ver a questão dos gráficos, né, que são gerados, o comportamento da empresa no mercado, né? Como é que tá as cotações das ações, se estão subindo, se estão descendo, né? Isso aqui é mais para curto prazo, né? Quando você vai operar no day trade, né? Observa se a ação está subindo ou está descendo, né? E a questão do preço, né? Como investir em ações, né? Isso aqui eu já falei na aula passada. Você pode investir em ações em 3 formas. O Pedro perguntou a questão do day trade. É algo confiável? Sim, é confiável. Agora, você está perguntando no sentido se é confiável a operação? É confiável. Agora, se é um investimento bom, se é algo bom fazer day trade, depende. Depende muito, eu não diria sorte, porque o sorte é mais para o mercado de opções. Existe uma diferença de mercado de ações para mercado de opções, que a gente não vai estudar aqui, tá certo? Opções, mercado de opções, aí sim, tá ligado à sorte. Eu posso até mandar um vídeo para vocês, do William, que ele explica melhor sobre o mercado de opções. Você tem 2 opções, aí fica um gráfico, aí vai passando um gráfico no tempo, aí você meio que aposta, você acha que essas ações tendem a subir ou tendem a descer?
Aí você aposta que vai subir. Aí passa um determinado tempo, aí passa, vamos dizer, 1 minuto. Aí depois de 1 minuto, aí para. Se realmente subiu, você ganhou tanto X% daquele dinheiro. Se caiu, você perdeu. Então, isso é sorte, né? Então, é sorte. Já o mercado de ações, não. As ações, elas tendem ou não a valorizar de acordo com o setor da empresa, de acordo com o lucro que a empresa está tendo, de acordo com o tanto de investidores que tende a investir naquela empresa. Então, vão ser variáveis mais ligadas a o crescimento em si daquela empresa, e não em sorte, tá certo? Então, retomando a sua pergunta inicial, se o day trade é confiável ou não. Eu não aconselho investir em day trade, porque pode ser que em um dia específico você tenha grandes lucros, você realmente dê sorte, mas eu não acredito, não considero como uma sorte, mas vocês vão dizer que você estava num bom dia, né? O mercado estava num bom dia, você pode ser que você opere em day trade e tenha ganhos lucros. Como também pode ser que você não tenha, né, um desempenho tão bom e tenha prejuízo. Então, mas se você for olhar, não compensa. Quem opera em day trade não compensa. Então, se vai investir em ações, invista, mas pensando sempre a longo prazo. Então, comprar uma ação hoje, deixa pelo menos um ano para ver como é que vai ocorrer, né? Como é que 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, sempre ter a mentalidade que você está investindo em ações para ser sócio da empresa. Tem a mentalidade de que você está sendo sócio daquela empresa, que aquela empresa todo ano vai estar pagando dividendos para você. Se a empresa tiver lucro, ela vai repartir o lucro com você. Sim, André perguntou sobre o mercado de opções. É isso, IQ Option, né? O mercado de opções. Então, o que é isso, opções? Sempre você vai ter duas opções. Aí vamos dizer que você, por exemplo, tem a cotação do real com dólar. É tipo como se fosse uma aposta mesmo. Aí você tem lá a curva, né? A cotação do real e do dólar. Aí eles pegam um intervalo de tempo. Vamos dizer que seja 1 minuto. Aí, dentro desse 1 minuto, aí vai entre os apostadores, né? Aposta. Aí você aposta se o dólar vai subir ou vai crescer, ou vai subir ou vai descer em frente ao real. Aí, se você acha que o dólar vai subir, aí você aposta tanto dinheiro, né, que vai subir. Se você acha que vai descer, aí passa o tempo, aí quando termina aquele tempo, aí se você tiver sorte, você ganha. Esse é o mercado de opções. Você tem duas opções, você escolhe em uma ou outra. E com isso, se você tiver sorte, você ganha. Só que eu não considero, e a maioria da literatura não considera opções como investimento. É sorte. Então, você pode ganhar muito dinheiro, como também pode perder. Já ações não é sorte. Ações tem muito mais a ver com as empresas em si que você está investindo. Se essas empresas são do rumo, são de um mercado bom, né? Né? Tem possibilidade de crescimento, né? Se essas empresas vão trazer um retorno, tá certo? Então o mercado de ações tem muito mais a ver com rendimento, né? Com crescimento dessas empresas do que sorte. Ok? Aí, como é que a gente investe? Através das ferramentas de home broker. Home broker, o nome já diz, né? Home, lembra casa, né? E broker, eu não estou lembrado agora o significado, mas é como se fosse você comprar, né? Comprar e vender em casa, né? Operar em casa. Então, é a compra e venda é como se a tradução, né? É a compra e venda de ações online em casa. Então, e como é que eu acesso o home broker? Você pode comprar e vender ações tanto em bancos de investimento, como em corretoras de valores.
Então, você pode comprar diretamente dessa plataforma de home broker, seja em bancos de investimento ou em corretores de valores. Aí, você vai, eu já falei do lote, né? Existem dois tipos de ações. Existem as ações ordinárias e as ações preferenciais. Acho que eu falei disso, né? Falei. As ordinárias, elas têm esse símbolo ON, né? E as preferenciais têm esse símbolo PN. As ordinárias, elas dão direito a voto e elas têm e elas não têm os dividendos, né? A distribuição dos dividendos não é preferencial. Já as preferenciais, elas têm participação preferencial nos dividendos, ou seja, quando a empresa tem lucro, os acionistas eles têm preferência na distribuição desses lucros. Já as preferenciais, elas não dão direito a voto. Então, essa é a diferença das preferenciais ON. E sempre ela vem dizendo na frente, o ON significa ordinária e o PN significa presencial. E aí eu falei para vocês, né, que quando você vai investir na ação, você precisa colocar o ticket da empresa, que geralmente é formado por 4 letras e um número. Esse número pode ser 3 ou pode ser 4. Qual é a diferença desse número, 3 e 4? O 3 quer dizer, é o tipo da ação, esse número. O 3 quer dizer que é um lote integral. De 100 ações. Então, quando você coloca o tipo 3, você está comprando um lote de 100 ações. Tá certo? Já quando você coloca o código 4, você está comprando um lote fracionário. Fracionário, e é de 1 até 99 ações. Então, se o preço daquele lote está caro e você não quer comprar 100 ações, você pode comprar menos. Quanto você quiser daquelas ações, só que você compra de forma fracionária. Então, todas as ações elas são negociadas em lotes, geralmente de 100 ações, né? Os lotes servem para que possa negociar valores mais altos. Geralmente é divulgado com preço por ação, mas você só consegue comprar com lotes fechados, né, através desse sistema de oferta de leilão, né? Melhor oferta e ordem de chegada. Vantagens: maior agilidade, né, no controle das tomadas de decisão, né, menores custos, vantagens na necessidade de alto grau de conhecimento do mercado e alto nível de investimento requerido, né? Comprado, nesse caso, por lote, né? Passando aqui o slide. Então, como é que se ganha com ações? Se ganha tanto com a valorização daquele ativo, né, quanto quando a empresa pagar proventos, né, que é os dividendos. Sendo que também você pode perder dinheiro, né, se a empresa perder o valor dela perante o mercado. Aí eu falei, né, que existem dois mercados de ações. Existe um mercado primário, que é quando a empresa coloca de forma primária, né, as ações dela para o mercado. Então, quando você compra as primeiras ações da empresa, é chamado mercado primário, né, o primeiro investidor. E você também pode comprar as ações daquela mesma empresa, só que de outros investidores, né? Os outros investidores, eles compram ações daquela empresa, só que eles querem se desfazer. Aí você pode comprar através do mercado secundário. Pode comprar as ações daquela empresa e quem determina o preço dessas ações é a própria empresa. Quem determina o preço da ação nesse caso são os outros investidores, né? Eu já falei, né, os exemplos dos tipos de ações, né, que podem ser ordinárias, preferenciais e UNIT. As UNIT, ela tem o código 11 no final, tá certo? Então, o pacote de ações que elas contêm, né, o que são as UNITs? Você não compra só uma ação, você está comprando várias ações, só que parte dessas ações são preferenciais e parte dessas ações são ordinárias. Geralmente, é uma ordinária e 2 preferenciais. E sempre vai vir com esse código aqui 11, no caso das ações UNIT. É como se fosse uma mescla das ordinárias com as preferenciais.
O que são essas? Kaique perguntou o que são essas ações. Eu falei na aula passada. Ações é a menor parcela do capital da empresa. Ações, né, representam uma fração do capital social de empresa. Então, vamos dizer que o capital da empresa seja 2 milhões de reais. Então, a empresa pode pegar esses 2 milhões de reais e dividir em ações de R$ 1, por exemplo, ou de 50 centavos, e colocar essas ações para vender. Então, quando você compra uma ação, você está comprando uma parte do capital social da empresa. É a menor ação, é a menor fração do capital social de uma empresa. E a empresa que decide como é que ela quer dividir esse capital. Tá certo? Entendido? Vamos lá. Então, esclarecimentos. As operações normais e day trade, né? Então, as normais é quando você compra as ações num dia, só que ela é liquidada em uma data posterior, né? Você compra num dia e o normal é que você compre e que você vende depois, né? E de preferência a longo prazo, né? Então, essas seriam as operações normais. Já existem também as operações day trade. O que é a operação day trade? É quando você compra e vende a ação no mesmo dia, tá certo? Então, a CLE, né, a antiga, dizer que as corretoras, tá certo? Que é uma corretora. Ela administra, né, e controla as operações realizadas na bolsa, né? E ela que gerencia, né, as operações, né, entre compradores e vendedores. Então, são as corretoras que atuam, né, junto à B3, ou as corretoras ou os bancos de investimento. Você só consegue comprar e vender ações em corretoras e bancos de investimento. A tributação, eu acho que eu falei isso na aula passada, mas só recapitulando. Então, quais são os custos para você comprar e vender ação? Eu já falei sobre a questão da declaração de imposto de renda. Já falei isso para vocês. Se investir em ações, se investir em qualquer um dos produtos de renda variável, vocês são obrigados a fazer, vocês têm obrigação de fazer declaração de imposto de renda. Essa declaração vale tanto para a fixa quanto para a variável ou só para a variável? Se você investir em renda fixa, ou seja, se você investir em poupança, CDB, RDB, LCI, LCAs, existe a cobrança de imposto de renda, mas você não é obrigado a fazer a declaração, a obrigatoriedade de fazer declaração de imposto de renda. Então, se você investe em renda fixa, vai ter a cobrança. Em alguns investimentos vai ter cobrança de imposto de renda, mas você não é obrigado a fazer a declaração anual de imposto de renda. Salvo, né? Aí tem um salvo bem grande. Salvo, isso em renda fixa. Salvo se você ganhar menos do que o teto, né, estipulado. Deixa eu ver aqui qual foi o teto desse ano, de 2020. Teto do IR. Ó, o teto de 2020 foi R$ 28.559,70. Pesquisei isso aqui no Google agora. Então, se você ganhou durante um ano valores menos, você ganhou durante um ano menos que R$ 28.559,70, você não é obrigado a fazer
declaração de imposto de renda. Isso se você investir em renda fixa. Só ganhou menos do que isso e investe em renda fixa, não é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Mas vamos dizer que... Isso daí o que rende, né? Não o que eu invisto. É? Não, isso daqui é o que você ganhou. São valores que você ganhou da sua renda. Vamos dizer que você ganha um salário. Vamos dizer que você ganha de salário R$3.000 por mês. Vamos fazer aqui a conta. Vamos ver quanto é que dá isso por mês. Peraí, viu? Se eu compartilhar aqui, dá aqui um ESC. Descartar. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo a minha calculadora? Sim. Quanto é que dá isso? Vamos lá. Essa é 28.000. Cadê? 28.559,70. Aí vamos lá. Dividido isso por 13, né? Que são 3 salários no mês. Isso significa que se você ganhar mais do que R$ 2.196,90, se você ganhar mais do que isso por mês, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Entendeu? Ganhou R$ 2.200. Não, aliás, ganhou R$ 2.197 por mês. Seu salário é acima de R$ 2.196,90. Se for acima desse valor, você é obrigado a declarar imposto de renda. Entendeu? Ok, mas tipo, eu tenho que me lembrar disso, ou sei lá, chega uma cartinha aqui para mim dizendo aí, declara lá. Se o seu emprego for formal, se você, por exemplo, trabalha de carteira assinada, né? Se você for um empregador normal, né? Se você, por exemplo, eu trabalho em empresa, né? Uma empresa normal. Todo ano a sua empresa vai lhe dar um informe de rendimentos. A sua empresa vai lhe dar tipo uma cartinha mesmo, informando todos os seus rendimentos. O que você ganhou por ano, o quanto que você contribuiu com previdência social, o quanto que você pagou de imposto de renda. Tá certo? Porque todo mês é descontado. Para quem tem uma renda superior, todo mês é descontado uma parte do imposto de renda. No caso, 22,5% do salário, quem ganhar acima disso, tem que ser descontado para pagamento de imposto de renda. Tá certo? Então, todo ano, geralmente no começo do ano, lá para o mês de março, né? Março, o seu empregador vai lhe mandar uma cartinha com os informes de rendimento e aí você vai baixar o programa da Receita, né? Deixa eu abrir aqui o programa da Receita para vocês, só para mostrar, né, como curiosidade. Ei, professor, uma pergunta. É a coisa mais fácil do mundo, é fazer a declaração de imposto de renda. Você tem esse informe, né? Você vai ter que fazer esse informe, baixar o programa, né? De declaração, né? Pode falar, Vitor. Não sei se vai... Se a pessoa não pagar, se tiver alguma multa. Sim, você fica com dívida ativa. Tá com problema aqui, não vai dar para mostrar. Aí abriu. Cadê? É a coisa mais fácil do mundo. Aqui é o programa, né? Aí você vai fazer a sua declaração, né? Você vai fazer a declaração, ele vai pedir para atualizar, né? Depois, vai atualizar depois. Aí você vai preencher os dados. Só o que tem, gente, é tutorial na internet, explicando a fazer. A coisa mais fácil do mundo. Tem tutorial no YouTube, né? Beleza, então. Só o que tem é gente explicando como é que faz. Então, assim, Então, se você investe em renda fixa, mas ganha menos do que R$ 2.200 por mês, você não é obrigado a fazer declaração de imposto de renda.
Mas mesmo que você ganhe menos do que R$ 2.200 por mês e invista em ações ou qualquer investimento de renda variável, você é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Você investiu R$ 1 em ações, você é obrigado, por lei, a declarar imposto de renda. Pedro, e se eu não declarar um imposto de renda? O que acontece comigo? Aí, você, além de pagar uma multa à Receita, você pode pagar uma multa, você pode ter seus bens apreendidos, apreensão dos bens, e você pode ser preso também, dependendo da sonegação do que você não disse para o Estado, né? E se você não pagar as multas, aí você pode ser preso. Tá certo? É só pagar a fiança, né, não? E comer a fiança, né? Ô, putaria. Mas querendo ou não, o cara tem que pagar, viu? Que a punição é grande, viu? Tem que pagar. Então, Ora. vamos... então, aí está a tributação, né? Você tem obrigações, né? Operações de venda, né? Operações de venda menores que R$ 20.000 por mês são isentas de tributação. Então, se você vendeu ações menos que R$ 20.000 por mês, você não é obrigado a pagar tributo para o Estado. Aí tem as alíquotas, né? Para operações normais é de 15% e 20% para operações de mesmo dia, na operações de day trade. A base de cálculo é o ganho líquido da venda acima de 20 mil. Então, por exemplo, você comprou as ações, por exemplo, por R$ 20 mil, e vendeu por 50 mil. Você teve um ganho líquido de quanto? Não foi de 30 mil nesse caso aqui? Então, nesse caso aqui, você vai ter que pagar, né? Não foi acima de 20 mil que você vendeu? Então, nesse caso aqui, você vai ter que pagar imposto de renda, e a base de cálculo aqui é só sobre o ganho. No caso aqui, os 30 mil, que foi o valor que você ganhou, né? A diferença aqui, né? O lucro que você teve. A base de cálculo é sobre o lucro. Pode descontar perdas ocorridas em meses anteriores. Então, se você perdeu, você ganhou isso, mas você teve uma perca de 15 mil no mês anterior. Você pode deduzir essas perdas, né, do pagamento do IR. Aí, na fonte, no momento que você faz o investimento em ação, é descontado 0,005% do total investido ou comprado, né? Isso para operações normais, e 1% do ganho oferido na operações de day trade. E aí, é importante dizer que esse recolhimento do IR, quem faz é você. Quem faz o pagamento é o investidor através da DARF. Você vai lá no site da Receita Federal e vai aferir. Você que vai dizer quanto você operou, quanto é que você ganhou, é você que vai emitir o boleto para pagamento, que é chamada DARF. Você vai lá no site da Receita, vai emitir a DARF e você que vai pagar isso todo mês. Todo mês você tem que fazer. Ah, Pedro, esqueci de pagar naquele mês. Aí você emite assim que você lembrar e paga o tributo devido ao Estado, né? E lembrando, se você não pagar esse tributo devido, né, você está passivo à multa, à apreensão daquele bem, no caso dos ativos, das ações que você comprou, e, dependendo do caso, você pode até ser preso. Aí só uma recapitulação, né, das ações ONPN, né, as ações ordinárias do direito ao voto na Assembleia de Acionistas, as preferenciais dão preferência na distribuição dos lucros, você tem resultado econômico, ou seja, você tem lucro, investido em ações através de dois componentes, né, ganho de capital, quando existem oscilações, né, das ações no mercado, mas os proventos, né, rato código desse galo, e os proventos, né? Que é a renda proveniente da distribuição do lucro gerado na empresa.
Os proventos, né, dividendos. Em assembleia, decide o destino do lucro líquido do período, né? A periodicidade da distribuição deverá estar no estatuto da empresa, ou seja, se esses lucros vão ser repartidos mensalmente, semestralmente ou anualmente, né? E geralmente esse ganho, né, é expresso em reais por ação. E aí eu falei, né, sobre as vantagens, né, de se operar em ações. Você vai ter rentabilidade histórica, né, superior às aplicações de renda fixa. Então, historicamente, se você deixar o dinheiro lá investido em ações ao longo prazo, sempre você vai ter um lucro maior do que se você tivesse investido aquilo em renda fixa. Então, tem uma rentabilidade superior às aplicações de renda fixa. Você tem um alto potencial de rentabilidade, né? Você se torna sócio daquela empresa que você está investindo. É um ótimo investimento de longo prazo, né? Você tem possibilidade de diversificar, né, a sua carteira, né, e comprar, diversificar as ações que você está comprando. E todo mês, né, ou todo período, você vai ter o recebimento dos lucros, né, aferidos em cada período, né? O recebimento periódico de dividendos. Aí aqui deu o exemplo, né? Pode Tem como falar. o senhor explicar de novo, dividir aqui na tela da internet? Explicar o quê? Esse slide? Não, essa parte aí que o senhor está explicando aí das vantagens. As vantagens de se investir em ações, né? As vantagens são que você investir em ações rende mais do que se você investir em renda fixa, né? Do que se você investir em poupança, em CDBs. Historicamente, a rentabilidade é maior. Você tem um alto potencial de ganho, né, de rentabilidade. Você vai se tornar sócio da empresa. Ele é um ótimo investimento de longo prazo, né? Há a possibilidade de você diversificar, né, esse ganho. E todo mês, né, todo período, você vai ter um recebimento de dividendos, né, um recebimento dos lucros, né, gerados. Pessoal, tá acabando os 40 minutos, né, já se passaram 40 minutos dessa aula, essa aula no instante passa, né, voa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, aí vocês entram daqui a um minuto, daqui a uns 2 minutos, é só o tempo de eu encher, né, vocês podem entrar, né, eu vou só encher, beber água, né, e ir no banheiro, bem rapidinho. Eu só passando aqui. Então, aí você tem uma simulação. Se você tivesse investido 10 mil reais em julho de 2004, né? Então, se você tivesse deixado esses 10 mil reais investir durante 10 anos, ou seja, de 2004 até 2014, se você, vamos dizer que você tivesse nesse tempo e você tivesse deixado investir. Se você tivesse deixado esse dinheiro só na poupança, você teria um retorno de R$20.700, ou seja, você teria duplicado o valor, né? E acima da duplicação do valor. Se você tivesse investido só no ETF, né? No caso de um ETF que replicou o Ibovespa, você teria ganhado 27.200. Se você tivesse aplicado em investimentos atrelados ao CDI, ou seja, tivesse investido em CDBs, né, em CDBs 100% CDI ou investimentos que estivessem atrelados ao CDI, você teria ganhado R$31.500. Mas se você tivesse investido em ações, por exemplo, da Ambev, você com 10 mil, você teria, depois de 10 anos, 56.400. Se você tivesse investido em ações das Americanas, de 10 mil, depois de 10 anos, você teria R$100.100. Se você tivesse investido em ações da CEMIG, né, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, né? Veja lá, setores perenes, né, um setor que perene. Você teria 110.500. Alpargatas, que é uma empresa ligada à área de calçados, né? Então, você teria R$183.000. De 10 mil, depois de 10 anos, você teria R$183.000. Então, lógico que para quem, né, quem quer investir,
né? Quem investe em ações, lógico que vai ter maiores lucros, mas lógico que tem maiores riscos, né? A gente vai já falar sobre isso, riscos e lucros. Mas esse é o momento em que, depois que vocês formarem a reserva de emergência de vocês, é o momento de investir em ações, né? Não investir todo, investir um pouquinho, vai investindo um pouquinho, né? E aí, depois você investe, digamos, que 90% na renda fixa, 10% em renda variável do que você iria investir. E depois você vai, né, começando. Esse é o momento de investir em ações, né? E principalmente vocês que são jovens, né? Investir enquanto estão novo, né? Que tem possibilidade, se você perder dinheiro, né? Tem condições de você recuperar no futuro. Agora, quando você já tem um capital já montado, né? Aí perder, né? Com a idade já mais avançada, aí fica meio complicado, né? Então, existe um momento. Eu vou já falar sobre isso. E aí tem uma frase muito interessante do Warren Buffett, né? Que ele diz o seguinte, que o mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes, né? Isso é uma lei máxima dos investimentos. Então, transferir você riqueza dos impacientes para os pacientes. Aí vamos para os fundos de ações, os FIAs, né? Os fundos de investimentos abertos, né, que captam dinheiro dos investidores e investem no mercado de ações. É possível encontrar fundos com aplicação mínima inicial de R$ 500. São boa alternativa para o investidor iniciante sem muita experiência, porque quem vai escolher as ações é uma equipe de gestão profissional. Mas eles cobram uma taxa de administração de performance, né? E não possuem, né, a cobrança daquelas come cotas, né? As cotas, né? Eu falei sobre isso na aula passada, né? O que é os come cotas? É uma parte do tributo que é devido para aquele gerenciador da ação, né? Que toda vez que você vai investir, ele tira uma parte daquela ação. Então, aí, através dos fundos de ação, existem também os fundos imobiliários. Então, tem os fundos de ações e tem os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos de investimento que captam dinheiro de investidores com o objetivo de investir no mercado imobiliário. Tem como principal vantagem para o investidor a possibilidade de investir em imóveis de alto padrão, de maneira diversificada e com baixo valor inicial. São alternativas interessantes para quem deseja obter renda recorrente em seus investimentos, pois a maioria dos fundos imobiliários distribui dividendos mensais. Atualmente, os dividendos são isentos de imposto de renda, possuem suas cotas negociadas na Bolsa de Valores, né? O ticket da conta do fundo de investimento no home broker é composto de 4 letras, seguidas do número 11, né? Então, exemplo, BCFF11, né? Então, teve 11, né? Ou é uma ação do tipo UNIT, né? Ou é um fundo de investimento. Não possui isenção de IR para venda com lucro, ou seja, caso de venda com lucro, o investidor deve gerar uma DARF, né? E pagar o IR com a alíquota de 20% sobre o lucro obtido na operação. Os fundos de investimento são formados por grupo de investidores, né, com o objetivo de aplicar recursos diversos. A gente está só repetindo, né? Seja no investimento de empreendimentos, seja em imóveis já prontos, como edifícios comerciais, shopping centers e hospitais. O objetivo é conseguir retorno pela exploração de locação, arrendamento, venda do imóvel e demais atividades do setor. Vantagem: diversificação dos investimentos, né, com aplicações de baixo valor, já que tem acesso a diferentes tipos de imóvel. As liquidez, né, a liquidez desse investimento. As cotas são negociadas em bolsas, reduzindo o risco de não conseguir vender o ativo, além de ser livre de complicações burocráticas. Então, tem liquidez sim. Vantagem fiscal, né, para pessoas físicas, não há incidência de IR sobre o rendimento distribuído pelo fundo, o que aumenta o retorno do investimento. E o TIC, né, eu já falei, é formado por 4 letras e o número 11. Então, pode falar. É que eu tava assim, tipo, pensando, eu sou um pouco preguiçoso quanto à cor de investimento, né? Aí eu tava pensando, ok,
se eu quisesse algo que rendesse mais que a renda fixa, e não fosse as ações, Não eu é para poderia... você. Não é para você. Porque você já disse que é preguiçoso. Se vai investir em ações, não é serviço de preguiçoso. Preguiçoso investe em renda fixa. Pronto, eu tava pensando, tem os fundos, né, de renda fixa também, não tem? É uma boa opção? É uma boa opção, mas tem um risco alto, né? Lembra lá deixa eu botar aqui uns slides. Aqui. O fundo de renda fixa está aqui, ó. O que acontece? Caramba, é sério? Quem vai investir em fundos de renda fixa, ele vai pegar vários debêntures, por exemplo, CRIs, CRAS, vai pegar várias aplicações diferentes, né? Quem administra esse fundo de renda fixa é um gestor, então ele que escolhe os fundos. Pode ser que algum desses investimentos não seja bom. Então, tem um risco. Tem um alto retorno? Tem alto retorno. Mas é aquilo, sempre todos os investimentos você vai ter que a balança, né? Rentabilidade, risco e liquidez. Sempre você vai ter que analisar esses 3 pontos. Se você quiser alta rentabilidade, você vai ter que assumir maior risco e menor vai ser a liquidez. Quanto maior rende um determinado investimento, maior o risco daquele investimento. Então, mesmo, o investimento está rendendo mais, mas e aí se tu perdeu o que tu investiu? Vale a pena? Será correr esse risco? Então, a primeira coisa que você vai fazer é montar a reserva de emergência. Você já montou a sua reserva de emergência? Tô a caminho. Tô a caminho, tô Então, montando. reserva de emergência é só isso daqui, ó. Poupança, CDB, LCI, LCA e letra de campo. Só isso. Acima disso, você vai estar correndo risco. Então, o que é a reserva de emergência? De 6 a 12 meses do seu custo de vida. De 6 a 12 meses do seu custo de vida. Do custo de vida. Quando você montar a sua reserva de emergência, é que você parte para outros investimentos com maior risco. Até então, pensa pequeno. Não é só pensar pequeno, mas ir sabendo administrar o risco, né? Onde é que está a grande sacada? Por que muita gente perde dinheiro? Porque tem um olhão, né? Cuidado com o olhão. Vê os olhos demais e acaba se estrupiando depois. Cuidado com o olhão. Então, vai devagar, pega investimentos que tem pouco risco, até você montar olho gordo. Até você montar a sua reserva de emergência. Montou suas... Então, uma reserva de emergência boa, Pedro, quanto é? Uns 15 mil. Pronto, uns 15 mil eu acho que é uma reserva boa. Então, quando você tiver uns 15 mil, acima de 15 mil, aí você começa a investir em investimentos mais robustos, né? Vai pensando nos CRI, né? No CRA, nos fundos de renda fixa, né? Nas ações. Mas antes disso, nada disso. Pense em... Isso eu estou dando um conselho, né? O dinheiro é seu, né? O dinheiro é seu, você investe como você quiser, né? Então, não está aqui, não está quem está falando, né? Então, quem sou eu, né, para dizer o que você deve fazer com o seu dinheiro? Estou dando conselho, né? Então, o que fazer? Então, monte sua reserva de emergência. Quando você tiver essa reserva de emergência pronta, lembrando que reserva de emergência é para emergências, tá bom? Então, é para emergência. Se você acontecer uma doença, né? Se você ficar desempregado, né? E você ter como se manter, né? Durante esse período. Sua reserva de emergência. Pronto. Aí vamos aqui. Nós estamos... Então, os fundos, né?
Pronto, o resumo da dinâmica do fundo. Primeiro, os investidores compram as cotas do fundo imobiliário. O fundo compra os imóveis, né, que passam a ser parte do seu portfólio de ativos. O fundo administra os imóveis, né, e disponibiliza para locação. Inquilinos pagam o aluguel do fundo. O fundo repassa o dinheiro para o aluguel aos cotistas. E os investidores recebem o aluguel de forma de dividendos. Então, essa é a dinâmica do fundo, né? O investidor compra as cotas, o fundo adquire os ativos, os imóveis são parte do portfólio do fundo dos ativos, os inquilinos pagam o aluguel, né? Quando os inquilinos pagarem o aluguel desse fundo, o fundo repassa o valor dos aluguéis, né, para os investidores. Então, essa é a dinâmica dos fundos imobiliários. E aí nós temos os tipos de fundo, né? Temos os fundos de tijolo, que são aqueles fundos que investem em imóveis físicos, como shopping centers, prédios comerciais, galpões logísticos, etc., né? A renda é proveniente dos aluguéis pagos pelos inquilinos, né, dos imóveis de propriedade do fundo. Temos os fundos de papel, né, que investem em títulos lastreados no mercado imobiliário, como LCIs, né, CRIs. A renda é proveniente dos juros pagos pela aplicação nos títulos que compõem a carreira do fundo. E temos os fundos dos fundos, né, que é um tipo de fundo que tem o objetivo, né, de montar a carteira de investimentos, né, diversificada de diferentes fundos de investimento. A renda é proveniente de aluguéis de imóveis dos fundos, né, que compõem a carteira do FOF, né, e também é proveniente da venda de cotas dos fundos que compõem o FOF. Formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários, né, através da valorização, né, comprar na baixa e vender na alta, e na distribuição dos dividendos. E a observação importante que esses fundos também podem perder valor, e se perder valor, você vai ter prejuízo. Vantagens dos FIIs, né? A aplicação dos fundos imobiliários é recomendada para o perfil moderado e agressivo. A gente vai já ver os perfis de investidor. Vou já fazer um questionário com você. Então, se você é um investidor conservador, nada de comprar fundos de investimento. É um investimento de alto risco. Né? Então, não existe, né, fundo com histórico inferior a 12 meses. Então, é uma aplicação de médio a longo prazo. Existe a isenção de imposto de renda válida para pessoas físicas que tenham menos de 10% da totalidade das cotas do fundo e exclusivamente para fundos imobiliários cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores e que tenham mais de 50 cotistas. Existem custos da corretagem, né? Então você vai pagar uma corretagem para a corretora em que você está investindo o fundo. A rentabilidade, minha gente, essa daqui é as desvantagens. Eu li as vantagens, né? Aqui são as desvantagens. Eu li vantagem, mas é desvantagem. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. O investimento em cotas de fundos imobiliários não é adequado a investidores que necessitam de liquidez. Então, a liquidez é muito baixa, né? É um investimento de longo prazo. Tendo em vista que os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, apesar da possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Além disso, os fundos de investimento imobiliário têm a forma do condomínio fechado, ou seja, não admite a possibilidade de resgate de suas cotas, sendo que, pela baixa liquidez, os seus cotistas podem ter dificuldade em realizar a venda de suas cotas no mercado secundário. Portanto, os investidores devem ler cuidadosamente a seção Fatores de Risco do regulamento e do prospecto e contém a descrição de certos riscos que atualmente podem afetar de maneira adversa o investimento em cotas, antes da tomada de decisão do investimento. Ao considerar a aquisição das cotas, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliarão sobre o fundo. Leia o prospecto, o regulamento antes de investir. O objetivo do fundo não caracteriza compromisso ou garantia por parte do administrador de que o mesmo será atingido. Ainda que o gestor da carteira do fundo mantenha um sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia da completa eliminação da possibilidade de perdas patrimoniais para o fundo ou para o investidor. O fundo não conta com garantia do seu administrador, do gestor ou de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do fundo garantidor de crédito. Então, esses são todos os riscos em que você está, né, sujeito se você investir em fundos
de imobiliárias. E tem as ETFs, né, que são, né, a ETF basicamente um fundo de investimento em que você negociada em bolsa de valores, em que eles são chamados fundos de índice. O que é isso? São fundos que eles replicam o índice. Tem um ETF bastante conhecido que ele replica o índice Bovespa, que é o BOVA11. Ele replica a bolsa o índice da Bolsa de Valores. Então, quando aquele índice da Bolsa de Valores sobe, que é esse daqui que eu mostrei no slide, cadê? Índice da Bolsa de Valores. Pronto, esse daqui, ó. Quando esse índice ele sobe, a ETF sobe e aí você tem lucro. Quando esse índice cai, né? Ele diz, né? Se você olhar no Jornal Nacional, todo dia no Jornal Nacional ele diz: a Bolsa de Valores subiu tantos por cento, a Bolsa de Valores caiu tantos por cento. Isso aí no jornal todo dia diz. Então, quando você investe na BOVA11, que é um ETF que está atrelado a esse índice do Ibovespa, quando esse índice ele está em alta, você ganha dinheiro. E quando ele está em baixo, você perde dinheiro, porque as ETFs, eles replicam esses índices. Então, você está investindo no índice. Então, tem índices que... eu passei demais. ETFs, cadê? ETF. Então, tem índices que replicam o índice da Bolsa de Valores, tem índices que replicam a taxa Selic, tem índice que replica o dólar, né, a cotação do dólar real. Então, meio que você está replicando índices. Essas são as ETFs, né? Um apelido que explica a funcionalidade desse tipo de investimento. Assim, quando falamos em índice, estamos nos referindo a um conjunto de ativos que representam uma categoria. Os ETFs, né, investem em ativos que compõem determinado índice, né, seja de renda variável ou de renda fixa. Esses são veículos de investimento por meio dos quais se negocia uma cesta de ativos que compõem aquele índice. Por isso, são também conhecidos como fundos de índice. Ao investir no ETF, o investidor está indiretamente comprando uma cesta de ativos que fazem parte do índice. Se ele investe no ETF de renda variável, por exemplo, está comprando de forma indireta as ações que compõem o índice e, portanto, o ETF deve seguir o comportamento do indicador. Os ETFs são fundos abertos, cujo patrimônio pode aumentar ou diminuir conforme novas cotas são integralizadas ou resgatadas do mercado primário e são negociados no mercado secundário. E isso nos leva a olhar mais perto a segunda parte da definição das ETFs, né? ETFs são fundos cujas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. O processo de formação do preço das cotas do ETF ocorre de forma parecida com as cotações de ações, cujas ofertas de compra e venda, né, vão para um livro central de ordens e são estabelecidas em tela, né, pregão eletrônico. Ou seja, os ETFs têm cotações que derivam da oferta e da procura pelas mesmas. O preço das cotas é formado livremente pelo mercado, exatamente como ocorre com as ações e outros tipos negociados na Bolsa, né? E as regras de negociação do ativo da Bolsa também são análogas às demais títulos. Gente, tem um PDF só sobre ETFs e também tem PDFs que eu coloquei na plataforma que fala sobre todos os outros tipos de investimento. Vocês dão uma lida, porque é pouco tempo, né? Eu tenho pouco tempo para falar sobre isso, já são 4h30 e eu vou ter que passar para frente, tá certo? As vantagens e desvantagens dos ETFs. Vantagem: rentabilidade mais atrativa que a renda fixa, facilidade para investir e baixo investimento mínimo. E as desvantagens: a cobrança de taxa de administração, cobrança de R, e a rentabilidade é variável. Pronto, Pedro, você me falou sobre os principais tipos de investimento. Então, aonde é que eu devo investir? Por onde é que eu devo investir? Você pode investir através, né, desses vários tipos. Através da Caixa Econômica, né? Isso aqui só no caso da poupança. Mesmo eu já dizendo várias vezes que poupança não está rendendo nada, mas mesmo assim você pode investir, enfim, né? Através de bancos comerciais e múltiplos, eu não indico, mas você pode investir,
nada impede, né? Através desses bancos grandes, né? Os bancões, não indico. Aí, através dos bancos digitais. Aqui eu indico sim. Então, os principais, Agibank, BMG, PS2, o BTG Pactual, o C6 Bank, o Inter, Modal Mais, o Nex, Super Digital, né, e o Original. Os melhores aqui é o BTG Pactual e o Inter, né? O BTG Pactual é o banco do Paulo Guedes, né? Nosso ministro da Economia, né? Ele que é o dono do BTG Pactual. Dos melhores, né? O que tem a plataforma mais que está crescendo mais, que tem crescido mais nos últimos anos e tem uma carteira mais diversificada é o Inter. É um dos melhores bancos, né, digital e de investimento da atualidade. Também você pode investir em fintechs, né, como o Nubank. O Nubank ele tem o RDB, né? Então o Nubank ele não é só um cartão de crédito, dá para você investir. Inclusive o Nubank comprou uma corretora de valores, comprou a Easy Invest. Tá com 1 mês ou 2 meses que ele comprou a Easy Invest. Então, e você pode investir também através, eles pagam o CDI, tá certo? São todos esses fintechs, elas pagam investimentos atrelados ao CDI, pagam 100% da taxa do CDI. E se você deixa o dinheiro parado nessas fintechs, você ganha 100% de CDI. E a principal forma de investir é através de corretoras de valores. Essas são as principais. BTG Pactual, a Clear, Isinvest, Modal Mais, né? A Nova Futura, a Rico, a Torres e a XP. Das corretoras, a maior de todas é a XP Investimentos. Ela é a dona, né? A dona da casa toda. Ela que comanda o mercado. Ela, inclusive, é dona da Clear e da Rico. Ela comprou essas duas corretoras, a XP. Ela é a maior e ela é a mais cara. Eu, no AVO de vocês, tenho uma planilha explicando a diferença e o que cada corretora cobra. Qual é a diferença entre um banco e uma corretora? O banco, pensem no banco, nos bancos, né? Como o Banco Inter, esses bancos, é como se o banco fosse só uma loja. A diferença do banco e da corretora é que, tipo, a corretora é como se fosse um shopping center de investimentos. Então, as corretoras, elas pegam CDBs, LCIs, LCA de vários bancos, né, e saem ofertando esses investimentos. Então, quando você abre uma conta em corretora, você vai ver uma infinidade de investimentos. Já os bancos, você não vai ter tanta variedade de investimento. Mas, assim, o Banco Inter, até que ele tem uma boa diversificação. Eu acho que de todos esses bancos aqui, o mais completo é o Inter. O BTG Pactual até tem outros CDBs de outros bancos, mas não tem tanto como o Banco Inter tem. Então, das corretoras, cobra alguma coisa, Pedro, para eu abrir uma conta em corretora? Não, não cobra nada, não tem manutenção. Você pode abrir conta em corretora, pode abrir mais de uma, e aí você vê o que cada uma cobra, né? O que cada um oferece, né? E abrir uma conta. Não tem custo nenhum. Só tem custo se você for investir em ações. Renda fixa não tem custo. Então, se você investir no Tesouro Direto, for investir em CDBs, LCs, LCAs, não tem custo. Só se você for investir em ações. Aí sim, ela vai cobrar taxa de corretagem, taxa de custódia, né? Vai ter o custo. Sim, Pedro disse que abriu a conta na Isinvest. Pedro, eu vou te mostrar daqui a pouco a estrutura da Rico. Ela é bem mais completa do que a Isinvest, mas a Isinvest também é boa. Eu tenho conta na Isinvest e na Rico. Eu vou te mostrar o simulador de investimentos da Rico. Tu vai ficar doido. Toda aquela atividade que eu pedi para vocês vão ficar com ódio de mim quando vocês virem que tem um software que faz isso manualmente. Então, vocês vão ficar loucos quando eu mostrar aquela atividade que vocês poderiam fazer em 1 minuto com o simulador. Só que só tem acesso ao simulador quem tem conta, né? A Nayane perguntou. Um investimento precisa ser renovado sempre?
Não, se você comprou, por exemplo, você comprou R$ 100 no Tesouro Direto esse mês. Então, ele fica lá investido até a data do vencimento. Se você quiser comprar mais R$ 100, você está no mesmo título, você pode investir, né? E aí vai ter até aquela data daquele investimento. Então, você pode investir ou não, você não é obrigado. Não é uma capitalização, né? Um título de capitalização, né? Investimento, não é um título, não confundam investimentos com títulos de capitalização. O que é um título de capitalização, né? O ideal cap, né? Que todo mês você tem que depositar aquele valor. Não, isso não tem obrigatoriedade. Você pode investir 100 nesse mês, 200 no mês que vem, não tem uma obrigatoriedade. Mas se, por exemplo, se vocês quiserem calcular quanto é que vocês vão ganhar no final, aí vocês têm que fazer pela forma, vamos dizer, que você vai investir R$ 100 todo mês, durante um ano, e quer saber quanto é que você vai ganhar no final disso. Aí você vai ter que fazer lá pelaquela forma de capitalização que eu ensinei. Então, quando você investe todo mês em um determinado investimento, você está fazendo uma capitalização, que é diferente de título de capitalização. Você está fazendo uma capitalização, tá certo? Você está investindo todo mês naquele mesmo investimento. Mesmo que não seja obrigado, mas todo mês, você dizer que todo mês você investe R$ 100 naquele mesmo investimento. Você está fazendo uma capitalização. E aí tem como você calcular esse investimento, né? Esse tipo de investimento. Que é através daquela fórmula que eu expliquei para vocês, né? Das capitalizações. Mas vamos aqui. Ganho real, né? Calculado. Aí, sempre vocês têm que considerar a questão da inflação, né? Sobre os ganhos, né? Então, você pega mais o rendimento da rentabilidade nominal, né? Mais pela inflação, né? Então, você tem um ganho real. Vamos dizer que você tem a rentabilidade aqui você calculou lá a taxa de juros, né? Você tem a rentabilidade, vamos dizer, seja 2%, CDI, né? 0,2%, né? 2%. Aí vamos aqui que a inflação esteja de 3%, né? Então, você pega mais... aliás, vamos dizer que a inflação seja de 0, tá 3%, né? 0,03, né? Então, né? Então, nesse caso, você está perdendo para a inflação, né? Nesse caso aqui, que vai dar 1,02, né, dividido por 1,03, vai dar um valor, né, menor do que 1, né? Então, valores menores do que 1, né, você não teve ganho real, né? Então, sempre procurar investimentos que tenham uma rentabilidade, né, maior do que a inflação. E aqui nós temos né, aqui você tem uma porcentagem, né? Então, por que é então importante a gente investir? Mesmo que vocês investam pouco e percebam, investir R$ 100, só ganhei pouco dinheiro. Mas o interessante é que você deixa esses investimentos e vai investindo através do tempo. Vamos dizer que você investisse R$ 500 todo mês, a uma taxa de juros de 0,5% ao mês, né? Que é menos do que... É basicamente o que rende o CDI, né? Se você deixasse esse dinheiro durante 20 anos, você teria desembolsado, teria saído do seu bolso teria saído do seu bolso R$ 120.500, mas você teria ganhado de juros R$ 112.175,55. Ou seja, no final de tudo, você teria ganho R$ 232.875,55. Se você tivesse feito essa mesma aplicação durante 30 anos, olha a diferença, né? Olha a curva dos juros compostos, né? Do seu bolso teria saído 180 mil, você teria ganhado de juros 324.768,81, né? E você teria um total aqui de quase meio milhão, né? 505.268,81. E se você tivesse deixado isso durante 40 anos, você teria investido teria saído do seu bolso só R$ 240.500, você teria ganho de juros R$ 760.000,
624,9, né? E no total você seria milionário, né? Depois de 40 anos investindo só R$ 500 todo mês, né? Você teria mais de R$ 1 milhão. Então, vocês são muito novos, né? Vocês têm o quê? 15 anos, 17, né? Quando vocês estiverem com 40, vocês estão com 50 anos. A expectativa de vida é que vocês vivam até os 80 anos, né? Então, é um investimento bom. Tem investimento de renda fixa com esse período. Nesse caso, Kaique, você vai investindo e reinvestindo, né? Quando acaba um investimento com aquele período, os bancos eles vão relançando, né, novos investimentos. Então, à medida que acabou o prazo de investimento de um, você vai investindo em outro, né? Então, vamos aqui. Então, cadê? Então, sempre buscar fazer com que seus investimentos ganhem da inflação, né? Então, aqui nós temos a comparação da inflação na IPCA, que está em vermelho, a poupança, que está em azul, e os investimentos atrelados ao CDI. Então, em 2013, ó, o CDI estava ganhando, né, da poupança, e veja que a poupança estava perdendo da inflação, né? Então, quem investiu em 2013 perdeu para a inflação. Em 2014, veja que tanto a poupança como o CDI ganhou da inflação. Em 2015, veja que a poupança, ó, desde 2015 que a poupança ela perde para a inflação. Então, quem deixa o dinheiro investindo em poupança está perdendo, está deixando de ganhar dinheiro. Certo? Desde 2015 que a poupança não ganha da inflação. Ó. E veja que o CDI, ó, os investimentos que são atrelados ao CDI sempre ganham da inflação. Ó. Então, você comprou um CDB, comprou um LCI que é isenta, né, e que está atrelado ao CDI, com certeza você está ganhando da inflação. Aí agora a gente vai para os perfis de investidor. Então, qual é seu perfil de investidor? Esse é um fator muito importante na hora de investir. Vou já fazer um questionário com vocês. Existem 3 tipos de investidores. Um investidor conservador, que é aquele que foge do risco, tá certo? E ele deseja preservar o dinheiro. Existe um investidor moderado, é aquele que quer ter mais retorno, né, e tolera mais risco. Já o sofisticado é aquele que quer ter um alto retorno dos investimentos, mas ele pretende, né, ter mais risco, né? Ele tende a sofrer mais riscos. Aí eu vou fazer aqui um questionário para vocês, que no caso o Caio disse, quando você abre a conta em um banco de investimentos, no caso o Pedro também que abriu conta na corretora, a primeira coisa que a corretora pede é tratar esse seu perfil de investidor, né? Ela diz, mas eu vou já dizer que vou fazer com vocês. Peguem uma caneta e um papel. Peguem caneta e um papel. Eu vou encerrar aqui a ligação e aí quando a gente voltar eu faço esse questionário com vocês. Vou encerrar aqui, peguem uma caneta e um papel para vocês anotarem. Pronto, então vamos aqui, eu vou fazer o questionário aqui com vocês. Aí esse questionário vai dizer qual o perfil de investidor de vocês, se é conservador, se é moderado ou se é sofisticado. É o mesmo teste que os bancos de investimento e as corretoras fazem. Aí vamos lá, a primeira questão. Como você avalia o seu conhecimento sobre investimentos? Se você não tem nenhum conhecimento, você marca A. Se o seu conhecimento for razoável, você marca B. E se o seu conhecimento for bom, você marca C. Então, marque aí, A, B ou C. Bota 1, você vai marcar 1 no folha de papel 1 e traço ou A, ou B ou C. Marcaram? Agora vamos para A2. A2 diz assim, por quanto tempo você deseja manter o seu investimento? A maioria dos seus investimentos. Menos de 1 ano, curto prazo, até 5 anos, médio prazo, ou acima de 5 anos, longo prazo. Marquem aí, A, B ou C. Marcaram? Vamos para a terceira.
A terceira diz assim: o que vem na sua cabeça quando você pensa em um investimento arriscado? Letra A: arriscar perder meu dinheiro? Jamais. Então você não quer perder nunca dinheiro. B: um pouco de risco não faz mal, desde que não seja todo o meu dinheiro. Então você pode ser que perca algum dinheiro, mas não todo. Letra C: excelente oportunidade de ganhar grande valorização. Então, o que vocês pensam? Pense em um investimento arriscado. Você não quer perder dinheiro de nenhuma forma, você tolera perder um pouco do dinheiro, mas desde que não perca o dinheiro todo investido, ou você acha isso excelente, né? É uma oportunidade de grande valorização. Marquei A, B ou C. O 4. Vamos supor que você tenha 100 mil reais para aplicar durante um ano. Você tem 100 mil reais para aplicar durante um ano. O que você escolheria? Você escolheria receber 105 mil garantido. Você ganharia 105 mil garantido. Letra B, você não teria um retorno garantido, mas o retorno estaria entre 102 mil ou 108 mil. Estaria entre isso. Ou C, você teria 50% de chance de receber 120 mil e 50% de chance de receber 95 mil. Então, se você tivesse 100 mil, né, uma suposição, que você tivesse 100 mil, o que você acharia, o que você escolheria? Receber 105 mil, receber, não ter um retorno garantido, mas receber entre 102 mil e 108 mil, ou ter 50% de chance de receber 120 mil e 50% de chance de receber 95 mil. Marcaram? Vamos para a quinta. O que você deseja conquistar com seus investimentos? Letra A: viajar daqui a um ano, ter minha reserva de emergência. B: comprar um carro daqui a 4 anos. C: aposentadoria e viver de renda daqui a 20 anos ou mais. A, B ou C? O que vocês acham? O que vocês marcariam? Marcaram? Aí vamos para o próximo. Sexta. Se você investisse 10 mil reais, daqui a um mês, quando fosse analisar suas aplicações, notasse que agora tem 8 mil, ou seja, você perdeu 2 mil reais em seus investimentos. O que você faria? Letra A: resgataria tudo na hora. Letra B: não faria nada. Letra C: investiria mais ainda mais. E aí, o que vocês marcariam? Responder? Agora vamos para a sétima. Marque as opções que contenham produtos que você já investiu. Então, mesmo que vocês nunca tenham investido, mas coloquei o que você investiria, né? No caso A, poupança. B, tesouro direto, renda fixa, fundo de investimento. Letra C, ações, fundos imobiliários. E a última pergunta, né? Qual frase melhor definiria sua relação com os investimentos? Letra A: prefiro ganhar pouco, mas ganhar sempre. Gostaria de ter uma rentabilidade um pouco acima da poupança, mas caso aconteça de ter uma rentabilidade inferior, entendo que é algo que pode acontecer. Então, se você perder, né, tudo bem, né? Se quer ganhar um pouco, quer ganhar mais do que a poupança, mas se perder um pouco, não tem problema. Letra C: quer ter rentabilidade expressiva e não me importa caso tenham perdas em minha carteira. E aí? Vocês marcaram A, B ou C na oitava. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão contar quantas respostas A, quantas respostas B e quantas respostas C. Se tiver mais respostas A, você é um investidor conservador. Seu perfil de investidor é conservador. Se tiver mais respostas B, você é um investidor moderado. Então, você quer ter mais riscos, mas você tolera, quer ter mais retorno, mas também tolera mais risco. E se tiver mais respostas C, você é um investidor sofisticado.
E aí, quer saber? Tô curioso para saber o perfil de vocês. Pedro é moderado, eu também sou moderado. Nayane, conservadora. Como foi tuas respostas, Legiane? Deu o quê? Deu quantos? Deu empate, foi? Ah, conservadora. André, moderado. Kaique, moderado. Legiane foi C, Legiane. Legiane é de alto risco. Cuidado, Legiane. Nas minhas respostas não teve nenhuma alternativa C. Ah, tá, entendi. Mas qual foi o teu perfil? Foi moderado? Conservador. Ah, conservador, muito bem. Nesse momento de vocês, é conservador ou moderado. Quem foi? Teve alguém que colocou que teve o perfil sofisticado, pelo amor de Deus. Foi tu, Larissa. Eita. Muito bem, né? Então vamos aqui, só continuando. Então, pessoal, se vocês não fizeram, façam. Peguem um papel e uma caneta e anotem os seus objetivos para o dia de vocês, a curto, médio e longo prazo. Quais são os seus sonhos? Anote, porque se você não anotar, se você não souber quais são o que você quer, quais são os seus sonhos, ninguém vai querer saber. Então anotem, façam, né? Esse é o momento em que cada um fala um pouquinho dos seus sonhos. Pois é, Naine falou uma coisa muito interessante. O maior investimento que vocês possam fazer é em conhecimento. E outra coisa muito importante é saber que o que gera riqueza não é o valor que você vai investir todo mês. O que gera riqueza é o trabalho. Então, investe em conhecimento para ter um trabalho, para vocês ganharem renda, para depois vocês investirem essa renda que vocês ganham através do trabalho, para depois esse dinheiro trabalhar por você. Então, primeiro você começa trabalhando pelo dinheiro e depois faz com que o dinheiro trabalhe por você, né? Através das aplicações financeiras. Então, no começo você vai trabalhar pelo dinheiro, mas depois faça com que o dinheiro trabalhe por você. Então, anote sonhos de curto, médio e longo prazo. Deixe anotado isso, né? Visivelmente, né? No seu guarda-roupa, em algum local que você consiga ver, para que você sempre busque, né? E consiga, né, atingir esses objetivos. E aí, é interessante que seus investimentos sempre estejam atrelados de acordo com sua fase de vida. Então, nessa fase que vocês estão de juventude, é a época ideal para que você consiga acumular riqueza e obter educação financeira. A educação financeira vocês já estão tendo, né? Vocês são privilegiados por ter educação financeira, né? Larissa postou algo muito interessante, né, ontem no grupo, né? E da turma mesmo de vocês, né? Quantos da turma de vocês que estão perdendo, né? Saber sobre investimentos, né? Enfim, né? Todos são convidados, mas nem todos, né, vão ter esse conhecimento. Então, é esse momento de vocês obterem educação, né, investirem em educação, né, saberem quais são os seus objetivos, o que vocês querem a curto, médio e longo prazo. É nesse momento onde vocês vão iniciar a poupança, né, e os seus investimentos. É nesse momento em que vocês vão construir a família, né, e vão necessitar em futuros. E é nesse momento em que vocês vão, né, tolerar mais riscos. Então, é nesse momento em que vocês podem e devem se investir em investimentos. Então, é diversificar. Vou já falar sobre diversificação de carteira, mas não é colocar todos os ovos em uma única cesta. Então, investe um pouquinho em renda variável, né? Boa parte em renda fixa e boa parte em renda variável, né? Agora, é o seguinte, se você tem preguiça de investir, minha gente, né? Então, se você não tomar cuidado com seus investimentos, tomar cuidado com o seu dinheiro, ninguém vai tomar conta do seu dinheiro por você. Então, você que
que é o grande responsável por cuidar do seu dinheiro, cuidar dos seus investimentos. E aí, vocês têm que escolher quais são os melhores investimentos. Então, ações, você tem que estudar, né? Não dá para investir em ações sem estudar. Por que não está voltando esse negócio? Pronto. Não dá para você investir em ações sem estudar. Tem que estudar, tem que conhecer o mercado daquela ação, tem que estudar sobre a empresa, tem que ver como é que está o andamento daquela empresa, tem que ver os lucros, tem que ver como é que está o histórico, né, de endividamento daquela empresa. Tem que analisar antes de investir em ações. Né? Você tem que pesquisar, né? Tem que dar uma estudada antes de investir. Então, essa é a sua juventude, né? Até os 40 anos, né? Até os seus 40 anos, vou colocar aqui, né? Eu ainda me considero uma pessoa jovem. Meia-idade. Meia-idade é de 40 anos até 60 anos. Então, nesse momento, de 40 até 60 anos, é o momento de você ser mais conservador. Então, aplicar em apenas... Então, você vai só consolidar o que você já teve. Então, na juventude, até os 40 anos, é o momento de você investir em investimentos que tenham maior risco, né? Sempre entendendo administrar aquele risco, né? Ver sempre aqueles 3 pontos. Rentabilidade, risco e liquidez. Sempre você vai ter que observar esses 3 pontos quando você for investir. E outro ponto é sempre criar a reserva de emergência. Meu povo, cria a reserva de emergência de vocês. De 6 a 12 meses do seu custo mensal. Depois que você criar, é que você parte para outros investimentos. Aí, pronto. Acima dos 60 anos, aí você vai só curtir, né, sua aposentadoria, né? Você vai utilizar o que você, né, para viver a sua vida, né? A melhor idade, né? Onde você vai só viver de renda, né? E vai passar a sua renda para as futuras gerações, né? Então, imagina aí, viver a velhice, né? Viajando, né? Curtindo, sem trabalhar, sem precisar se preocupar com dinheiro, né? Muita gente não se preocupa, né, com a velhice e passa aí a depender de filhos, né, na maioria das vezes, a aposentadoria só dá para comprar remédio, pagar as contas, né, do mês. Então, tem muita gente que não pensa na aposentadoria, mas isso vocês devem pensar desde já. Então, assim, hoje é a última aula de mercado de capitais. Com o meu chat agora, né? Então, vamos lá. E aí, como dividir esses investimentos por prazo, né? Como é que vocês podem dividir esses investimentos em cada prazo? Em curto, médio e longo prazo. Curto prazo, até 1 ano, se você quer ter retorno daqueles investimentos até 1 ano, os melhores investimentos são poupança, Tesouro Selic, né? E CDBs, né, de liquidez diária, CDBs que têm vencimento até 1 ano, LCIs, LCAs e letras de campo com vencimento até 1 ano. Médio prazo, né, até 5 anos. CDBs, né, LCIs, LCAs, letras de campo, tesouro prefixado, CRIs, CRAs, debêntures, fundos de investimento em renda fixa, né, privados, fundos multimercado, né, tudo isso até 5 anos. E longo prazo, né, acima de 5 anos. Tesouro IPCA, CRIs, CRAs, debêntures, fundos de ações, fundos imobiliários, ações, ETFs, etc. Então, aí, dividam os investimentos de vocês de acordo com os sonhos, de curto, médio e longo prazo. E aí, o que você vai considerar sempre, né? Fatores a considerar. Eu esqueci de colocar aqui, fatores. Então, vocês vão considerar taxa de juros, inflação, mercado imobiliário, né, mercado de ações, proteção contra a volatilidade, né, proteção contra o risco Brasil. Então, e sempre procurar, minha gente, rendimento, investimentos que rendam acima da inflação. Isso é muito importante, né? Que os seus investimentos
batam a inflação. E quais são os principais erros ao investir? O principal erro é você não montar a sua reserva de emergência. Ou pegar a reserva, a chamada OIAN, né? Vou pegar na minha reserva de emergência e colocar em investimentos que não têm liquidez, ou que são investimentos que têm um risco maior. Não vá colocar o dinheiro da sua reserva de emergência em aplicações que não têm liquidez, que têm uma liquidez baixa, né? Então, se é emergência, você tem que ter aquele dinheiro disponível, tá certo? Então, imprevistos podem acontecer, desemprego, redução salarial, problemas de saúde, problemas urgentes, que você precisa daquele dinheiro e aquele dinheiro está parado em aplicação, um investimento que você não pode tirar. Então, monte a reserva de emergência. Quando você tiver a sua reserva de emergência, que você pense em outros investimentos. A reserva de emergência deve estar investida em investimentos conservadores e com liquidez diária. Outro erro muito grande é você não considerar o efeito da inflação nos investimentos. Então, sempre observe se os investimentos estão rendendo acima da inflação. E o terceiro erro, né? Aliás, o quarto erro muito grande é ir com muita sede ao pote, né? O olhão. Cuidado com o olhão. Vê lá investimento com alto retorno, né? Aí você vai lá e investe, acaba se ferrando, né? Perdendo dinheiro por ter o olhão. Então, sempre tenha cautela ao investir. Cuidado com investimentos de alta rentabilidade. Se tem alta rentabilidade, com certeza tem maior risco. Então, cuidado. Vai ter Só o que tem na internet é relato de gente que perde dinheiro investindo por não estudar, né? Por não ter cautela. Então, cuidado. Cuidado que o negócio é mais embaixo. Será que tem mais slide? Sim, aí vamos só para as frases, né? Então, Tony Robbins diz que saibam que são suas decisões, não suas condições que determinam o seu destino. Então, você que decide se você vai ter dinheiro ou não na sua vida. Então, quem pensa pequeno, eu só ganho tanto, só ganho salário por mês, eu não tenho dinheiro para investir. Então, se você for pensar nisso, você nunca vai ter dinheiro para investir, nunca vai sobrar, né? O seu ganho sempre vai ser sobre os seus custos. Então, se você decidir, né, ter mais dinheiro, né, ter fonte de renda extra, né, você que vai determinar. Então, pessoas que têm a mentalidade rico e pessoas pobres, né? Pessoas ricas, né, têm uma distribuição de renda, né, tem várias fontes de renda, investimentos com ótimos ganhos, tem foco em fornecer valor, fazer lucros, quitam as dívidas para fazer dinheiro, né, possuem educação financeira. Pessoas com mentalidade pobre ou pessoas pobres, né, tem apenas uma fonte de renda, né, ou seja, vende seu tempo, gastam em passivos, né, compram passivos pensando que são ativos, né, no caso da casa, né, financiamento da casa própria. Foco em fazer dinheiro imediatamente, então só pensa no dinheiro imediato, usa a dívida para comprar passivos e não tem tempo para aprender sobre dinheiro, né? Não tem tempo para estudar investimentos, não tem tempo, né, para se aperfeiçoar mais e aprender mais e mais como ganhar, né, como ter uma educação financeira. Então, essas são pessoas com mentalidade pobre. Se você não achar uma forma de ganhar dinheiro enquanto estiver dormindo, né, você vai trabalhar até morrer, né? Então, é aquilo, né, fazer com que o dinheiro trabalhe por você, né, o que Robert Kiyosaki dizia, né? E aí o Warren Buffett, né, tem um dos maiores investidores, né, ele diz que nos investimentos só tem duas regras. A regra número 1, nunca perca dinheiro, e a regra número 2, nunca esqueça da regra número 1. Então, sempre, né, procure investimentos que tenham rentabilidade. Quem deixa para investir só quando for rico, né, acaba nunca ficando rico para investir. E, por último, né, investir em conhecimento rende os melhores juros, né, como já diria Benjamin Franklin. Então, o maior investimento que vocês podem fazer, com certeza,